Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu desejo a todos muita paz, muita luz e que nosso encontro dessa noite possa ser repleto de fé, amor, confiança, determinação. Tudo que hoje nós vamos aqui compartilhar. Esse livro que escolhemos para que todas as segundas-feiras nós pudéssemos estar aqui compartilhando um capítulo, Pensamento e Vida, que foi psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos falar sobre a fé. Uma palavrinha tão pequena, mas de uma importância na nossa vida, que ela se transforma num gigante. Porque sem esse sentimento, sem essa luz, a gente não é nada. Então, Emmanuel, quando passou para o nosso irmão Chico todas essas informações, que são inúmeros livros que ele nos contempla com ensinamentos, muitas vezes a gente tem que ler não só uma, várias vezes para poder entender, né? Como se fosse tudo colocado de uma forma delicada, para que a gente pudesse raciocinar, buscar lá dentro do nosso interior tudo aquilo que a gente traz no nosso subconsciente. A gente traz informações de outras existências, trazemos informações da espiritualidade, porque lá também estudamos, lá também nos comprometemos em regressar aqui e colocar em ação. Então, o nosso livro hoje fala para encontrar o bem, assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Então, Emmanuel passava para o nosso irmão Chico que a perseverança é fundamental. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. Olha a comparação que ele está fazendo. Nós moramos bem, a maioria aqui tem a sua luz, tanto é que a gente tem aqui nosso computador, estamos aqui sentados dentro de uma sala virtual, podendo estudar, debater, trazer pensamentos, trazer ideias. Então nós temos uma energia. Mas para que essa energia possa estar dentro do nosso lar, nós temos que ter uma fiação adequada, temos que ter ali uma tomada, temos que ter um disjuntor e assim por diante, temos que pagar a conta, né? Para poder ter essa energia. Então, o que ele quis dizer? Para que todos os nossos sentimentos, principalmente a fé, nós temos que fornecer um tipo de energia para ela. Nós temos que fornecer algo para que essa fé possa estar todos os dias fortalecida. É como se nós tivéssemos que
colocarmos os nossos dedos na tomada e receber aquela força. E onde que a gente busca essa força? Onde que a gente busca essa fé? Aonde que a gente busca essa confiança? E aí ele diz, Emmanuel, a voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro, com a absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do remoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Todo mundo está me ouvindo bem na sala? Todos? Todos estão me ouvindo bem? Então vocês vejam que maravilha. A minha voz está chegando dentro dos lares de vocês. Então vocês imaginam a força que a energia tem. Essa energia que consegue chegar dentro dos lares de vocês. Então a minha voz, o meu carinho, o meu sentimento, a minha força, ela é maior do que tudo. E se eu tenho essa capacidade de transmitir essa força, essa voz, eu também posso ter a capacidade de fortalecer a minha fé. Não podemos, deste modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. Quantas vezes nós chegamos aqui na sala tristes, amargurados, magoados, deixando de acreditar que existe um Deus, que existe uma espiritualidade, pelo que passamos ou pelo que perdemos. Deixamos tudo de lado, todo aquele conhecimento que buscamos na doutrina. Às vezes estamos anos e anos estudando, buscando o conhecimento, e aí acontece algo para abalar a nossa fé. Então a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, até nessa música aqui no fundo que toca, nessas flores que cada um coloca, num bom dia, num boa tarde, eu te amo, obrigada. Tudo vibra quando se tem amor. Porque se eu tenho fé, eu tenho amor. Se eu tenho meia fé, eu tenho meio amor somente. Então, Emmanuel diz que é força que nasce com a própria alma. Então nós trazemos já lá no nosso subconsciente esse sentimento, mas nós temos que trabalhar todos os dias, fortalecer essa fé. Então, mostra-se que no cristal fraturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Deus, Ele é tão perfeito, Ele é tão sublime, que Ele pensou em tudo. Se tu for lá no teu pátio, no teu jardim, e tu cortar ou aparar uma árvore, aparar uma roseira com amor, tu vai daqui a alguns dias ver que ela vai brotar de novo, ela vai se refazer,
ela vai vir com mais força. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sobre a energia da fé. E é verdade. Muitas vezes comigo já aconteceu isso, de eu olhar para alguma planta na minha casa e ela tá triste, não quer vingar, né? Vou dar um exemplo aqui rapidinho. A minha mãe trouxe uma mudinha lá de uma planta que antigamente aquilo dava como inso na minha casa. E do nada, simplesmente elas morreram, né? E eu nunca mais tive aquela planta. E esses dias ela me trouxe, eu plantei, nada dela vingar, nada dela brotar. Ficou ali, mirradinha. E a minha mãe disse assim, nossa, que estranho, aqui tudo pega, o que está acontecendo? Passou, eu fui lá e disse assim para a planta, vamos lá, vamos reagir, quero te ver bonita, quero te ver crescer. Fui lá, adubei, botei mais terra, molhei, conversei. Então o que é isso? Tu tá acreditando, tu tá passando, trocando uma energia, tu tá passando amor pela planta, por tudo aquilo que tu convive no teu dia a dia. Então a importância de acreditar naquilo que tu tá fazendo é fundamental. Confia o campo do vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade de fonte e dela não prescinde para a sua cauda larga e profunda. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Então, o que quer dizer? Ele confia, ele foi lá, comeu, ele acha que aquilo vai fazer bem, ele está confiando naquilo que ele está colocando para dentro do corpo dele. Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenha no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida, utilizando-nos conscientemente de semelhante energia e nos possível suprir longas curvas em nosso caminho de evolução. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Recordemo-nos, a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe, convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum. Dele aferimos poder mais amplo. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós por intermédio de positiva segurança íntima, de certo com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexorável. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzam a lide cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé generosa e operante. Liberta-nos a dos grilhões de todo mal
de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. Aí eu fiquei hoje, estudei, li, reli, escutei mensagens, mas nós temos uma obra magnífica. Nós não precisamos ir muito longe para entender o que Emmanuel quis nos dizer sobre essa fé. Nós temos uma obra maravilhosa que se chama o segundo, o nosso Evangelho. Nosso Evangelho, se nós pegarmos o capítulo 19, ele fala sobre a fé. Que fé é essa que eu preciso hoje? O que eu busco na doutrina? O que eu busco numa sala virtual? O que eu busco numa casa espírita? O que eu busco num atendimento fraterno? Então, nós vamos falar um pouquinho dessa fé, para que a gente possa entender bem no popular. Não adianta nós falarmos palavras difíceis, falarmos aqui em ciência, se hoje nós precisamos saber lidar no nosso dia a dia com as nossas dificuldades, né? Precisamos saber buscar o fortalecimento da nossa fé. E no nosso Evangelho, eu fiz uma conclusão que diz: a fé se traduz pela confiança que se tem em Deus e em si próprio, com vistas à realização de alguma coisa. Confiança essa que dá a certeza de se atingir o fim colimado. A fé, para ser poderosa, tem que ser sincera, verdadeira, humilde, virtude que são conquistadas através do estudo e vivência do Evangelho. Então Kardec já nos dizia que se nós não tivéssemos, porque ele também questionava com os espíritos, ele também perguntava sobre a fé. Existem muitos tipos de fé, mas a verdadeira é uma só. Quando se tem a humildade de buscar a nossa transformação moral dentro das leis de Deus. E aí eu pergunto, como devemos proceder para conquistar essa fé, Rô? Me diz como que eu posso. Hoje eu não estou bem, estou para baixo, estou triste. Tu leu ali o tema de hoje, mas não entrou bem, eu não consegui captar. Então, como devemos proceder para conquistar essa fé? Abrindo nossa mente e o nosso coração ao estudo do Evangelho, com firme propósito de nos reformar intimamente, mediante a vivência dos seus ensinamentos. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem-se e vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Então, eu tenho que começar a trabalhar de dentro para fora. De que modo certas pessoas conseguem realizar o que querem? Como que elas conseguem realizar? Como que nós aqui somos 23 irmãos na sala?
Como é que nós vamos conseguir realizar algo? Como que a gente vai buscar força? Como? Confiando em suas forças, com a certeza de atingir o fim almejado e agindo sempre no sentido de vencer os obstáculos, todos os dias ali, vencendo cada degrau, vencendo. Então, ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Então eu tenho que saber realmente o que eu quero. Aí a Verinha diz: conforme o Espírito ele já nasce com a fé, virtude já adquirida no passado. E tem espíritos que precisam adquirir essa virtude, pesquisando, raciocinando. Verdade. Então, quando nós temos essa dificuldade de ter uma fé firme, de termos essa confiança plena, essa virtude que a Vera fala, se nós temos essa força, se eu confio, o meu dever maior é estender a mão para aqueles que ainda não conseguem buscar essa força, aqueles que ainda são fracos. Talvez a fraqueza deles ainda foi por em outras existências ter enganado, mentido, né? Talvez ensinaram coisas que não deviam e hoje eles ainda têm esse medo, essa insegurança que talvez alguém venha fazer o mesmo com eles, por eles terem feito isso. Mas esse confiar, esse acreditar, a gente busca todos os dias nas suas atitudes. Porque Deus não criou nenhum ser mau. Ele não foi lá, nos criou para ser pessoas do mal. A gente sempre diz assim, existe o mal e o bem, né? O positivo e o negativo. Deus criou somente o positivo, Deus não criou o negativo. Quem foi que deu margens? Quem foi que abriu esse espaço para o negativo? Fomos nós, que já traz de anos e anos, milhões e milhões de anos, essa falta de fé, a raiva, a vingança, o ódio, a falta de confiança, né? Então, voltando aqui ao nosso estudo, por que a fé legítima está associada à humildade? Por quê? Por que essa fé está associada à humildade? Porque só é possuidor da fé verdadeira aquele que confia em Deus mais do que em si próprio. E isso vem a ser uma demonstração de humildade. Aquele que possui a fé verdadeira é sempre auxiliado pelos bons espíritos. Então, como que fica aqueles que enganam? Usam da religião, prometendo ao seu irmão aquilo que não é verdade. Quantas vezes a gente ouve pessoas prometendo bens materiais e esquecem de mostrar para a pessoa o seu lado humano, o lado do amor, o lado do respeito, o lado da caridade. Como se explica a ação magnética na fé? Como que a gente pode sentir, saber que se a minha fé ela está tendo
um bom resultado? Será que... Como que eu vou saber distinguir essa fé? Como que explica essa ação, Rô? Pois a ação do pensamento, o homem pode atuar sobre o fluido universal. Se essa atuação for voltada para o bem, é secundada por fé ardente, grandes fenômenos pode ele operar. Então, se eu estou aqui na sala hoje, aqui agora, e digo assim, eu acredito que eu vou hoje estar bem, não vou ter dor de cabeça, eu não vou ter dor na minha coluna, eu confio. E é verdade, porque hoje, quando eu acordei pela manhã, depois daquelas vibrações que nós tivemos ontem na Luz na Senda, que eu disse bem claro, se a nossa voz, o nosso pensamento tem o poder da transformação, então eu também tenho o poder de não ter dor nenhuma. Mas eu tenho que querer, eu tenho que ter essa fé plena naquilo que eu quero buscar. E aí hoje, quando eu acordei, eu disse, hoje vai ser um dia ótimo. Eu não vou sentir dor aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E realmente foi um dia corrido, mas um dia de glória. O que é a glória? Um dia sem lamentações, um dia que eu coloquei como prioridade a confiança plena naquilo que eu buscava. Como disse a Sil, pensamento positivo. Mas às vezes não basta só o pensamento positivo, a gente tem que acreditar em algo. Esse algo é acreditar que os nossos amigos da espiritualidade vão estar sempre nos amparando, nos mostrando. Nós temos que aprender a ouvir aquela vozinha do coração que nos orienta, que nos fortalece. Não é fácil, mas também não é difícil. Acordar de manhã e fazer a sua reflexão, fortalecer a sua fé. E aonde que a gente fortalece? Aonde que a gente busca essa fortaleza? Na prece. Não aquela decorada, é aquela que a gente conversa, como se estivesse olhando nos olhos de Deus, nos olhos dos nossos amigos. Buscar no nosso evangelho a força. Hoje eu quero ser melhor, eu preciso ser melhor, eu preciso levantar dessa cadeira. Eu preciso me transformar, eu preciso acreditar nas minhas conquistas. É falar com Deus. Então, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. E nela que se sustentam a esperança e a caridade. Contudo, é necessário o exemplo das obras, para que ela seja eficaz e verdadeira. Tem que ser ativa para ser proveitosa. Então isso que nós estamos fazendo aqui, ela é proveitosa. Eu canso de dizer, não só aqui, em qualquer lugar, nas minhas palestras, na casa espírita, para mim o que prevalece não é quantidade, é qualidade daquilo que a gente faz. Se tivermos qualidade, amor absoluto, confiança, fé, eu posso não tocar no coração desses 21 irmãos aqui na sala, mas se eu tocar em um coração, um vai fazer a diferença. E esse um, ele vai se transformar. Então a minha fé, a minha confiança, ela tem que ser plena naquele propósito que eu busco. Porque quando nós passamos para todos a força que cada um tem, a gente mostra para as pessoas o quanto elas precisam se amar mais, se respeitar mais. Aí entra a transformação moral da pessoa. Não basta só a gente chegar nos lugares e querer que todo mundo possa resolver os nossos problemas. Não é assim que funciona. Jesus sempre disse
Eu te ensino a pescar, mas eu não te dou o peixe. Vamos lá. Ah, mas eu não acredito nisso. Mas se tu não acredita, então vai ser difícil. Quanto menos a gente acreditar nessa força, mais a gente sofre. Mas se a gente já conhece o lado bom, por que a gente sempre escolhe o caminho do sofrimento? Por que a gente sempre escolhe o caminho mais difícil? Então, eu pergunto, por que a esperança e a caridade estão associadas à fé? Por quê? Por quê que a esperança e a caridade estão associadas à fé? Porque a esperança só reside num coração que crê e confia nas promessas do Cristo, e a caridade só é praticada por aquele dotado do verdadeiro sentimento do amor ao próximo, cujo labor obrigatoriamente se sustenta na fé. Pois é, né? A gente fala tanto sobre fé, sobre amor, sobre caridade, mas a gente tem que começar a pensar: será que realmente eu estou praticando a caridade como eu deveria? Aí a Daisy diz: por que é mais fácil vários pensamentos negativos do dia do que os positivos? Porque aí falta a confiança, Daisy, a confiança na sua própria capacidade. Tem muitas pessoas que se deixam levar, bastou alguém chegar e dizer: como tu tá feia hoje, pronto. A gente já se acha terrível, já entra em depressão. Então, o que falta? Confiança em si própria. Fé na sua capacidade de se olhar no espelho e buscar a força, a luz, o amor. Eu posso não agradar a todo mundo. É difícil a gente agradar a todos. E a gente tem que aprender a saber lidar com isso. Nós temos que olhar dentro de nós, nos amar e nos aceitar. Isso já é uma força sublime, para que a gente possa saber lidar no nosso dia a dia todas as dificuldades que ainda reinam em nossa volta. A Verinha diz: se tivesseis fé igual a um grão de mostarda, diria aos montes que mudassem de lugar, e eles mudariam. Imaginem o tamanho da nossa fé. Mas Jesus disse: se a tua fé for minúscula, já é o início. Já é o início. Todo mundo tem o seu início, tem o seu aprendizado, não é? Então, a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Aí eu quero fazer uma pergunta para nós aqui. Por que a fé necessita de obras? Por quê? Porque não basta a fé simplesmente estar em nossa consciência. Esse é o mais fácil. É necessário que a tornemos verdadeira, dando-lhe eficácia, isto é, ela deve nos impulsionar para Deus, através do serviço em favor do próximo. Isso mesmo, Allen. Sem obras, é a mesma coisa. Eu fico o dia todo aqui sentada na minha cadeira na frente da internet, não faço nada pela vida e diz: eu posso acreditar em alguma coisa, mas e a ação no meu dia a dia? Colocar em ação com o grupo, com os outros lá fora no dia a dia. A prática, como que vai ser? Aqui no virtual é o mais fácil.
né? É mais fácil do que estar olhando olho no olho, estar compartilhando com outras pessoas que precisam do nosso carinho, mostrar o caminho da luz, mostrar a perseverança, mostrar a força. Então, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. A fé que não produz é semelhante à lâmpada aparatosa que não esparze claridade, então ela é inútil. Não é assim? Se eu estudo aqui, busco conhecimento e não levo esse conhecimento para as outras pessoas, do que vai me adiantar? Do que vai me adiantar eu ter todo esse conhecimento se eu não divulgo com as pessoas, eu não compartilho com elas? Como que eu vou divulgar a doutrina? Como que eu vou poder me fortalecer na fé se eu não colocar em prática? Então, sendo inspiração divina, por que muita gente não tem fé? E é um bocado, hein? Tem muita gente que não tem fé. Eu pergunto, todo mundo aqui tem fé na sala? Todo mundo tem fé mesmo? Fé? Olha que Deus está vendo. Deus está vendo. Vamos ser sinceros. Todo mundo tem fé mesmo ali? Pois é uma resposta meia perigosa, né? A gente tem que ter convicção naquilo que vai falar. Pois é, né, Xanri? Às vezes a gente fica ali, né? Mas será que eu tenho? Porque a gente pode até dizer que tem toda a fé, mas se acontecer uma tragédia na nossa vida, perdemos um braço, uma perna, alguém da família com uma dor, como é que fica? Será que a nossa fé é plena, resignada ali? Pois é, a gente tem que pensar muito, meus amados, muito, muito. Buscar assim a força todos os dias. Deus, me ajude a fortalecer cada vez mais a minha fé, para que eu possa saber lidar com qualquer situação. Então, a fé propicia recursos para a nossa regeneração. E aí antes eu perguntei, por que a fé necessita de obras? E todo mundo respondeu, né? Que sem obras, sem trabalho, ela é cega. A fé propicia recursos para a nossa regeneração? Sim, pois a nossa regeneração depende do grau de confiança que temos em Deus e no futuro. É a fé nos propicia essa confiança. É a mesma coisa que quantos de nós traçam a meta assim? Bom, esse ano eu vou emagrecer. Isso é fé ou é perseverança? Esse ano eu vou trocar de carro. Esse ano eu vou estudar. Esse ano eu vou fazer isso. O que é isso? É fé ou é perseverança? Se nós perseverarmos, nós vamos trabalhar a nossa fé. Nós vamos trabalhar e confiar nela todo dia. Deus, me dá força que amanhã eu vou comer só salada, eu vou fazer só isso, eu preciso acreditar na minha força. Eu preciso acreditar que eu vou vencer. Então a gente transforma essa perseverança na sua própria fé, na sua capacidade. Então, a fé propicia recursos para a nossa regeneração? Sim, pois a nossa regeneração depende do grau de confiança que temos em Deus e no futuro. E a fé nos propicia essa confiança. A fé nos dá ânimo, confiança em Deus e a certeza de que venceremos por estarmos buscando nos ajudar às leis da vida. Então,
sendo inspiração divina, por que muita gente não tem fé? E eu perguntei, né? Aí o pessoal, uns colocaram sim, né? Meio a meio. Porque, embora seja dado a todos possuir a fé, se adquire e se desenvolve através do empenho de cada um. Mas esse empenho muitas vezes é frustrado pelo descaso e pelo orgulho. O orgulho aniquila muitas coisas. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter a humildade de buscar ajuda quando necessitamos, de falar aquilo que sentimos, pedir amparo naquele momento que às vezes a gente se sente perdido. Então, a fé, ela desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos indivíduos. Porque nós vamos encontrar no nosso caminho pessoas que vão rir da nossa cara. Que fé, não acredita em Deus, Deus não existe. Que tu vai lá na casa espírita falar com os espíritos? Credo, isso aí não existe. Então, será que a gente vai se deixar abater por esses comentários? Ou eu vou elevar meu pensamento e vou dizer: Deus, eles não sabem o que fazem. Porque nós também já fomos assim um dia, amados. Se hoje a gente está aqui, tem a capacidade de trocar informação, de ajudar uns aos outros, é porque nós hoje sabemos a importância da nossa mudança. Todos nós já passamos por dificuldades ou ainda estamos passando. Então não nos cabe nunca julgar aqueles que ainda não conseguem tirar o véu dos olhos. Muitas vezes a gente ouve: quem é tu para vir me falar sobre isso, sobre fé? Que fé é essa? Eu gosto disso e pronto. Nós temos que respeitar a opinião das pessoas. Mas eu acredito que tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora, assim como nós tivemos o nosso tempo, a nossa hora. E quando a gente desperta e quando a gente passa a ver, a estudar a doutrina, aquele lequezinho começa a se abrir, a gente se questiona: como eu pude esperar tanto tempo para descobrir na doutrina o que era bom, o que me fazia feliz? Porque tudo já estava programado. Porque se eu não descobri antes, é porque eu não estava preparada. Eu não ia levar a sério. Eu não ia assumir esse compromisso comigo mesmo da minha própria transformação, né? Então, tem ainda 15 minutos, né, Xanri? Por gentileza, eu começo a me empolgar aqui e vou indo. 15, né? A fé pode ser transmitida por alguém a outrem? O que vocês acham? Vamos dizer que de certo modo sim. Embora seja certo que a fé não se prescreve, não se impõe a ninguém. É igualmente certo que, pelo exemplo da nossa fé sincera, podemos contagiar os outros, animando-os a desenvolvê-la dentro de si. E é o que nós estamos falando aqui. Vou dizer: Xanri, não desiste. Xanri acredita. Te fortalece, vai lá, escuta uma mensagem, uma música, respira. É esse o nosso trabalho. Eu posso, não tem como eu abrir a mente da Xanri, o coração dela, e colocar a minha fé dentro dela. Mas eu posso ajudar ela, mostrando que
eu estou ali com ela, eu acredito em Deus, eu acredito naquilo que eu busco na doutrina. Então nós temos que ser o exemplo, né? Então a fé sincera, ela é empolgante, ela contagia, ela comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. A fé aparente apenas usa de palavras sonoras que deixam o frio indiferente quem a escuta. Mas que mudança eu posso ter com a fé, Rô? Que mudança é essa que eu posso ter? Tudo isso que tu está falando, será que eu posso ter uma mudança? Pode. Otimismo sadio, vontade de viver, esperança firme, valorização do sentimento de amor ao próximo, melhor utilização do tempo em face da consciência do progresso que temos a alcançar. Nós temos que alcançar esse progresso. Mas é a nossa transformação que vai fazer essa diferença para esse progresso. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. E para encerrar, por que a fé deve ser raciocinada? Porque a fé necessita de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender o Evangelho segundo o Espiritismo. E isso está lá no capítulo 19, item 7. Compreender o que está lá e praticar. Sem base na razão, dificilmente a fé resiste às dúvidas que surgem de um coração visitado pelas provas rudes. Então é aquilo que eu disse lá atrás. Será que realmente a minha fé está fortalecida para que algo venha, está por vir, eu saiba enfrentar? Eu saiba ser resignada, que eu não entre em desespero, que eu não culpe Deus, não culpe ninguém, e que eu possa transformar, como eu sempre digo, às vezes de um limão uma bela limonada. Há uns anos atrás, eu me lembro que aconteceu um fato no Rio de Janeiro, que houve lá uma chuva muito, vários dias, e muitas casas caíram lá de um bairro, no morro. Muitas pessoas morreram, perderam suas casas, e teve um caso que me chamou muita atenção, que era um senhor que perdeu toda a família, todinha, ficou só ele. E entrevistaram ele e perguntaram como que ele se sentia. Ele disse: eu estou aqui agora me preocupando em ajudar aqueles que sobreviveram. Então foi a maior exemplo de amor, resignação e fé. Ele deu prioridade naquele momento na dor daqueles que estavam ali e esqueceu da dor dele, porque ele acreditava num Deus, acreditava num ser superior que não iria abandonar ele. E ele, com a sua bondade infinita, naquele momento, ele estava tentando ser útil para aqueles que ainda não entendiam, que estavam revoltados com a perca dos seus filhos, das suas casas, dos seus bens materiais. Então, tudo isso, às vezes, é necessário para que a gente possa entender e compreender. Quanto mais nos revoltamos, mais ficamos ali parados no tempo, só nos atrasando. Eu separei aqui um áudio para fechar o nosso estudo,
para que a gente não tenha nenhuma dúvida. Eu achei assim, deixa eu ver quanto tempo tem o áudio, se vai dar para mim passar antes para não passar do horário, que eu sei que nós cumprimos o horário, a gente tem que ser disciplinado. Não vai dar. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida com vocês? Tá, achei aqui o vídeo. Vamos ver. Quem vai falar agora, eu vou desligar aqui a musiquinha. Nós temos ainda 10 minutos, né, Xarri? Eu separei um vídeo aqui que é de Raul Teixeira. E foi feita uma pergunta para ele assim: como manter a fé elevada? A gente tem essa curiosidade, né? É tão difícil a gente manter essa fé elevada. Vamos ouvir o que ele nos fala para a gente encerrar os nossos trabalhos, nos preparando e que a gente possa colocar em ação todos os dias, né? E aprender a elevar a nossa fé. Então vamos lá. A gente vê nas religiões, no modo geral, Raul, os seus representantes dizerem lá para os fiéis para que mantenham a sua fé elevada. Por que essa dificuldade as pessoas têm do relacionamento, de acreditar na existência de algo superior, de confiar, sobretudo, nas coisas que acontecem em suas vidas, Raul? É muito interessante pensarmos sobre isso, Coelho, exatamente porque a dificuldade que nós temos de nos manter com uma fé elevada se dá em função de que essa fé não é calcada no conhecimento. Essa fé não é calcada na lógica, no bom senso. É uma fé que precisa ter combustível o tempo todo. Porque uma vez que nós saibamos que ao adoecer temos que procurar um médico, ninguém precisa me dizer isto. Na hora que eu adoeço, eu vou ao médico. No momento que eu admito que para a fome o remédio é a alimentação, ninguém precisa me dizer isso. Vai comer, vai comer, vai comer. Eu vou e como. Eu paro em lugar, me alimento. Eu compro alimento e guardo em minha casa. Então, vejamos, essa fé natural nos conduz a cumprir as coisas metodicamente. Se eu tenho que sair para trabalhar todos os dias, não é necessário que alguém me diga toda noite, meu patrão me telefone: olha, amanhã é dia de trabalho, amanhã é dia de trabalho. Porque nós já introjetamos esses valores, essa crença, essa certeza, essa fé de que sem o meu trabalho eu não percebo o meu salário, sem o meu trabalho eu não sobrevivo, eu não mantenho a minha vida. Todas as vezes que qualquer tipo de fé precisa estar sempre sendo recordado, é porque não é a fé raciocinada, é uma fé que nós engolimos. E porque engolimos, a gente não sabe por quê. E porque não digerimos, não sabemos qual a razão. Então é preciso que todos os dias o meu líder religioso tenha que ficar me dizendo que eu preciso ter fé. Depois que nós pensamos sobre Deus, não mitologicamente, mas racionalmente, depois que passamos a avaliar que a nossa vida não existe sem o seu Criador, nós nos alimentamos desse Criador, Deus passa a ser uma segunda natureza em nosso psiquismo. Em tudo que eu faça, eu me refiro a Deus. Quando não verbalizando, mas sentindo que sem Deus eu não existo. Deus é a causa da minha existência. E a partir disto, chamemo-lo, repito, como nós quisermos chamar, essa força cósmica, essa inteligência suprema do universo, não será necessariamente exigida a mim. Eu estarei exposto a ela, eu me colocarei diante de Deus quando eu olho o jardim, quando eu vejo os animais, quando eu cuido dos meus filhos, quando eu esteja na cozinha cozinhando, quando eu esteja lavando minha roupa, dirigindo meu carro. Tudo aquilo que faz parte do meu cotidiano, da minha vida, certamente eu vou referir ao nosso Criador.
Não, mas eu consegui isso com o meu trabalho, eu comprei isso com o meu trabalho, mas eu tive saúde para trabalhar, eu tive lucidez para trabalhar. E tudo isso são elementos que nos vêm de quem nos criou, daquele que nos criou, que nós chamamos de Deus. De maneira que quando os líderes religiosos ou qualquer outra pessoa sentem-se na obrigação de ficar chamando todos os dias os fiéis à crença, reforçando-lhe a crença a cada dia, isso significa que essa crença ainda não está devidamente sedimentada. Essa é a proposta da doutrina espírita, para que nós estudemos, conheçamos a vida, as coisas, as leis de Deus que regulam o mundo físico, as leis materiais, e as leis de Deus que regulam o mundo material, as leis morais, como nós chamamos. Quando conseguirmos associar uma coisa a outra e verificarmos que o mundo físico precisa do nosso conhecimento, da nossa inteligência, para que eu saiba por que chove, por que faz sol, por que venta, por que as folhas das árvores são verdes. E na medida em que eu saiba essas coisas, ninguém precisará me recordar disso todos os dias. Na hora que eu olho o tempo e vejo que vai chover, eu apanho o guarda-chuva e levo. Então é uma coisa natural, espontânea na criatura humana. O mesmo passará a dar-se no reino das leis morais. Eu sei que eu devo amar o próximo como amo a mim mesmo, mas isto ainda não é uma realidade vivencial na minha vida. Eu preciso ser lembrado disso todos os dias, senão eu começo a querer dar trambique nesse, a enganar aquele, a mentir para aquele outro, a roubar aquele, a matar o outro, a matar-se. Então, obviamente que nós estamos muito mais avançados no mundo no que diz respeito às leis de Deus que regem o mundo físico. Nós estamos muito mais a par da física, da matemática, da biologia, da química, etc., do que das leis que regulam o mundo moral. Por isso é que diariamente aqueles que têm essa visão mais desenvolvida, aqueles que estão próximos a mim, eles têm que me dizer que eu preciso amar, que eu preciso perdoar, que eu preciso desculpar, que eu preciso relevar, que eu preciso ser tolerante, paciente, etc. De modo que todos os valores que ainda não estão devidamente introjetados em nós, sedimentados em nossa intimidade, eles precisam ser recordados todos os dias e, se possível, a cada momento. Então, eu encerro esse nosso estudo agradecendo a Deus, aos amigos da espiritualidade, que a gente possa colocar em prática e manter essa fé elevada, como disse o nosso irmão aqui, né? Nos mostrou realmente tudo aquilo que nós precisamos. Raul Teixeira nos fala simples e claro. Tudo que está em nossa volta, tudo é necessário. E se nós não conseguimos sozinho, a gente vai e pede ajuda. E isso que nós estamos fazendo aqui. É algo fantástico, essa troca. Né? Eu estou aprendendo também com cada um de vocês a fortalecer a minha fé, a me assumir esse compromisso, né, nas segundas-feiras, na casa espírita, dentro do meu lar, lá fora. Como ele disse, a gente sabe que a gente tem que amar o seu próximo, mas temos que todo dia lembrar isso. Um beijo no coração de todos, muito obrigada pela presença e que a gente possa perseverar todos os dias mais um pouquinho. Muita paz e muita luz para todos aqui presente. Descendo. Olá, boa noite a todos. Aqui entre amigos queridos encarnados, os nossos amigos desencarnados também, que estão aqui para estudar conosco. Então, com o momento da prece final, vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecer com uma prece.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo. Que assim seja, graças a Deus.